Senhoras e senhores, retomando os trabalhos do seminário, nós teremos agora o momento do patrocinador com a Elsevier. Nós convidamos a gerente de marketing da Elsevier, Ana Luísa Maia, para esta apresentação. Bom dia. Bom, meu nome é Ana Luísa Maia, sou gerente de marketing de soluções digitais para mercados acadêmicos e governo. No caso aqui vou falar em nome de todo o grupo Elsevier, falar brevemente um pouco da história e das soluções digitais, que é o destaque, na verdade, aqui no evento do SNBU. Bom, a Elsevier tem 430 anos de tradição, né? Além, claro, do grupo Elsevier, temos selos bastante conhecidos, como Campus, Mosby, Saunders, Academic Press, diversos outros selos que não estão aqui no slide, mas, enfim, pertencem ao grande grupo Elsevier. E tudo começou, na verdade, com a fundação da House of Elsevier, né, por Louis Elsevier, e por isso o nome da editora, era o sobrenome do fundador, em 1580. Né? E depois, alguns marcos bastante importantes na história científica no mundo, e aí temos o prazer de anunciar também que Elsevier faz parte da história científica também. Em 1630, claro, com o último e grande trabalho de Galileu, né? 1823, com a fundação do The Lancet, que é um periódico bastante conhecido na área da saúde, né? Por médicos, principalmente. Em 1858, Grey's Anatomy, que foi, na verdade, uma revolução, né? Tudo que se refere à anatomia e medicina como um todo. E diversos outros pontos aí marcantes na história e na trajetória da Elsevier, até os mais recentes, né, como em 1997, o lançamento da plataforma Science Direct, que também foi uma revolução na maneira dos cientistas de acessarem, compartilharem informação. E agora, em 2012, dois grandes lançamentos, com o Evolution e o Clinical Key. E aí, depois, eu vou falar um pouquinho mais sobre essas soluções digitais. Bom, Elsevier no mundo, né? Não sei se vocês conhecem, mas 25% de tudo que é produzido no mundo, na área científica, médico e de ciências, é produzida pela Elsevier. São mais de 30 milhões de cientistas, pesquisadores, estudantes no mundo. Temos parcerias com pesquisadores renomados, autores renomados, né? Comunidades científicas de destaque no mundo científico, obviamente. Mais de 20 mil produtos e títulos, entre eles obras de referências como Mosby, Saunders, né? E mais de 2.000 periódicos, entre eles também os bastante conhecidos The Lancet, Tetrahedron, Cell e diversos outros. Além de todas as soluções digitais que temos para pesquisadores ou para instituições também, né, no que se refere à produção científica ou à pesquisa propriamente dita, com Science Direct, Scopus, Reaxys, MD Consult, Clinical Key, Evolution, enfim. Vou falar um pouquinho mais sobre essas soluções. Bom, Elsevier no Brasil, né? Aqui está mais ou menos apresentando como entregamos esse conteúdo. Né? Pode ser por livros impressos, e aí temos livros como os Infection Diseases do Mandel, Chiavenato, diversos outros bastante conhecidos, periódicos impressos também, além de digitar, eletrônico, né? Como Cell, The Lancet, Tetrahedron, enfim. E as soluções digitais? No que se refere a soluções digitais, e de fato o que nós estamos destacando nesse evento, nós dividimos em 3 grandes grupos para ficar mais fácil até o entendimento de todas essas soluções. No que se refere a soluções digitais para pesquisadores e produção científica, nós destacamos, claro, o Science Direct, que hoje é a plataforma da Elsevier, onde estão todos os nossos periódicos, livros, obras de referências, enciclopédias,
o Scopus, que é a maior base de dados bibliográfica no mundo hoje, inclusive que é a base internacional com maior representatividade de periódicos latino-americanos e brasileiros, e diversas outras soluções, como Engineering Village, Embase, Reaxis, enfim. Temos também o grupo, né, que nós destacamos como soluções digitais para hospitais, e aí tem o destaque do Clinical Key, que também é lançamento, agora em 2012. O Clinical Key, eu acho que o slogan do produto ele define bastante a solução, né, que seriam buscas mais inteligentes, respostas mais rápidas. É uma ferramenta, obviamente, para a área de saúde, né, para os médicos e profissionais da saúde, onde podem obter respostas rápidas, não só de periódicos, mas também de livros, vídeos, guidelines, enfim, sobre o que está sendo pesquisado. Além de outras soluções, como Clinical Pharmacology, a Mosby's Nursing Consult, Procedures Consult, enfim, entre outras diversas soluções. E, finalmente, um outro grupo, que seriam as soluções digitais para estudantes e pesquisadores, e professores, né? E aí o lançamento do Evolution. Tá? Evolution, na verdade, é uma biblioteca digital onde vocês vão conseguir verificar títulos bastante conhecidos por vocês na área de ciência, tecnologia e medicina em português, que eu acho que é o grande destaque também dessa plataforma, dessa biblioteca digital. Além de recursos multimídias que também estão presentes na ferramenta. E, claro, outras soluções, como todo o grupo Consult, Student Consult, Expert Consult, Odonto Consult, enfim, todos os outros consults. Para ficar mais fácil, né, e se vocês quiserem verificar informações de cada uma dessas soluções digitais, nós criamos uma página na internet com esses 3 grandes grupos, tá? E aí vocês podem verificar a descrição de cada uma dessas soluções, que é www.elsevier.com.br/digital, tá? E também estamos realizando apresentações aqui no evento. Ontem nós apresentamos Science Direct e Scopus. Hoje terá a apresentação do lançamento Evolution na sala Rembrandt, de 14 às 16. Amanhã será a apresentação também do Clinical Key, que é outro lançamento, na sala Rembrandt também, de 14 às 16. E quinta, finalmente, é um pouco de cada dessas soluções digitais que foram apresentadas nos primeiros 3 dias. Eu espero vocês na sala Rembrandt, de 14 às 16. Espero vocês também no nosso stand, que é o primeiro, logo quando entra no evento. E aí poderíamos fazer qualquer apresentação ou descrição das bases de dados de forma mais customizada, de acordo com as necessidades de cada um. Obrigada. Nossos agradecimentos à gerente de marketing da Elsevier, Ana Luísa Maia, por sua participação. Nós convidamos neste momento para compor o palco como coordenadora da atividade a senhora Miriam Moema Loss, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e como relatora da atividade a senhora Janice Silva Borges da Costa, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E os nossos palestrantes. Senhor Fernando César Lima Leite, que vai tratar do tema Gerenciamento e Ampliação da Visibilidade da Informação Científica Brasileira pelos Repositórios Institucionais. E a senhora Adriana Cox Olos, que vai tratar do tema Desafios Contemporâneos à Gestão e Preservação do Legado Documental. Fernando César Leite é graduado em Biblioteconomia e mestre em Ciência da Informação, doutorando em Ciência da Informação
experiência na área de ciência da informação, atuando principalmente nos seguintes tópicos: gestão da informação e do conhecimento científico, biblioteconomia, planejamento e implementação de serviços de informação em CIT em ambiente digital, comunicação científica, divulgação científica, acesso aberto e repositórios institucionais, periódicos científicos eletrônicos. É professor adjunto da Faculdade de Ciência da Informação da Universidade de Brasília e especialista visitante do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Adriana Cox Olus é doutoranda em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação do Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia, em convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Memória Social na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, com a dissertação Entre o Passado e o Futuro, Limites e Possibilidades da Preservação Documental no Arquivo Nacional do Brasil. Possui especialização em Educação e Treinamento pela Fundação Getúlio Vargas, foi responsável pela coordenação de preservação do acervo do Arquivo Nacional, COPAC, de 2000 a 2007. Nós informamos a todos os participantes do seminário que, por problemas de saúde, não foi possível a participação da doutora Solange Garcia Zuniga neste painel do seminário. Nós passamos de imediato a palavra para a condução dos trabalhos à senhora Miriam Moema Loss. Bom, dando continuidade, então, à nossa programação no dia de hoje, boas-vindas novamente aos que não estavam no primeiro turno. Começaremos, então, com a palestra do Fernando César, professor Fernando César Lima Leite, Gerenciamento e Ampliação da Visibilidade da Informação Científica Brasileira pelos Repositórios Institucionais. O professor Fernando terá 30 minutos, depois, a seguir, teremos a palestra da Adriana Cox, Desafios Contemporâneos à Gestão e Preservação do Legado Documental, também terá 30 minutos, e, ao final, então, teremos as perguntas, né? Que teremos aí uns 15 minutos para vocês, então, passarem aqui ao palco as suas questões para os dois palestrantes. Bom proveito a todos. Professor Fernando, então, por favor. Bom dia a todos. Só fazer uma pequena correção. Eu terminei meu doutorado no ano passado ainda, né? Então já me livrei dessa parte. Então, gente, eu sou da Universidade de Brasília, né? E já trabalho com essa questão do acesso aberto, a questão da comunicação científica e de gestão da informação, sobretudo em ambiente digital, né? Já desde 2003, digamos assim, né? Já tem algum tempo. Então, de lá para cá, a gente já pôde compreender algumas questões que incidem diretamente sobre essa gestão da informação, né? E, sobretudo, no ambiente acadêmico, né? Que envolve tanto os institutos de pesquisa quanto as universidades. E, nesses ambientes, envolvem necessariamente as bibliotecas que estão por trás dessas instituições, né? A minha apresentação, mudei um pouquinho o título, mas é uma variação do mesmo tema, né, que está no programa. E a gente vai começar falando um pouco sobre a importância da comunicação no ambiente acadêmico. Isso é notório, isso é óbvio para a maior parte de vocês aqui, porque vocês atuam nesse ambiente, né, mas vale lembrar um pouquinho de como isso é relevante para o nosso trabalho e do quanto o nosso trabalho é uma parte constituinte desse processo que não é local, não é de uma instituição, não é de uma região, não é de um país. É um grande sistema que é global, né? A ciência, ela é global, e por trás dela tem um sistema de comunicação. E é importante que esse sistema de comunicação funcione bem para que a ciência funcione, né? Então, eu peguei uma frase também super conhecida de um clássico da nossa área. Qualquer que seja o ângulo pelo qual examinemos, a comunicação eficiente e eficaz constitui parte essencial do processo de investigação científica, né? Do princípio ao fim do processo de produção do conhecimento, né? Essa
comunicação ela vai estar presente, né? E aí eu peguei 4 funções específicas da comunicação científica e que são muito familiares do nosso trabalho, né? Primeiro, a função do registro da autoria. Sem comunicação não há registro da autoria. A gente sabe que a autoria, no âmbito da comunidade científica, no âmbito da produção do conhecimento, ela é um aspecto altamente relevante. Quem primeiro publicar, quem comunica aqueles resultados. É verdade. Desculpem. Né? Quem comunica esses resultados tem uma certa prioridade sobre a maternidade ou a paternidade daquelas ideias, né? Segundo, a certificação. A certificação do conhecimento científico é uma ação extremamente presente e requerida no processo de produção, né, do conhecimento, né? E é por meio de processos de comunicação que o conhecimento é certificado, né? Em suma, por meio da avaliação pelos pares, que é submetido àqueles resultados das pesquisas. A circulação, que é assegurar a acessibilidade dos resultados de pesquisa, e o arquivamento, que a gente vai ter uma especialista que vai falar mais sobre essa questão no final, tem a ver com a preservação e o armazenamento daquilo para reutilização em outros momentos, porque a ciência e a produção do conhecimento é uma atividade cumulativa, é uma atividade cíclica. E são as nossas instituições, são os nossos órgãos, as nossas unidades que estão por trás, cada vez mais, desses processos, né? Alguns pressupostos, né, que traduzem um pouco da realidade que a gente está vivendo. Primeiro, a informação científica ela é entrada e é saída do sistema de produção do conhecimento. Aquilo que se produz em termos de conhecimento, né, depende de insumos que constituem entradas nesse sistema de produção e isso resulta em informação também que constitui saídas desse sistema de produção, né? O fluxo da informação que alimenta e que resulta das atividades de pesquisa é promovido pelo sistema de comunicação científica, né? Na realidade, todo esse fluxo, do princípio ao fim das atividades de produção, ele só ocorre porque há comunicação, né? Quanto mais rapidamente e completamente pesquisadores receberem a informação que necessitam para fazer aquilo que fazem, né, mais e melhores resultados serão obtidos a custos menores, né? E isso nos diz respeito, né, e se apresenta como desafio a todo instante. A comunicação rápida e adequada aos resultados de pesquisa influencia o desempenho das instituições e o avanço científico, por consequência, né? E aí, nesse contexto da comunicação na ciência, e quando eu falo ciência, não estou me referindo unicamente àquelas áreas que tradicionalmente se reconhecem como ciências nos esquemas de classificação de alguns países, mas sim todas as áreas, e aí estão todas as áreas realmente, que produzem conhecimento, né, a partir de métodos, né, produzem conhecimento em suas respectivas áreas, né? E essa situação inteira na comunidade científica ela tem exercido, né, essa dimensão informacional de tudo isso que a gente está falando tem sofrido uma influência muito grande, né, de várias questões, como a professora Ana falou anteriormente, né, e aí eu resolvi ressaltar 3 questões. Primeiro, a preponderância do suporte digital para a comunicação científica, eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, a estrutura e a lógica do sistema de comunicação científica e as transformações nas atividades de produção. Todas essas questões, como nós veremos agora daqui a pouquinho, elas influenciam e agem diretamente sobre o nosso trabalho. Então a gente tem que observar e levar em consideração essas forças e, a partir disso, desenvolver aquilo que a gente desenvolve. Primeiro, a questão da preponderância do suporte digital no contexto científico, né? Isso aqui não se trata de uma argumentação, não se trata de um deslumbramento tecnológico, né? Mas que em qualquer ambiente, e eu não estou mais falando só no ambiente científico, mas em qualquer ambiente, e sobretudo no ambiente científico, a informação já nasce digital, né? Aquilo que vocês geram como um relatório gerencial no sistema de vocês utilizam um processador de texto, enfim. E isso, a gênese já é digital, né? Ela pode não ter uma versão digital liberada nunca, mas a gênese é digital, né? E no ambiente acadêmico isso é muito verdade. No ambiente científico isso é muito verdade, né? E há uma preponderância pelo seguinte: isso não está provado, eu não provei isso, mas é uma percepção da leitura
e percepção da realidade, né? Essa preponderância digital não é necessariamente pelo uso da informação digital, mas sim pela urgência de acesso e de disseminação. Então, para acessar, e o trabalho do pesquisador em qualquer área do conhecimento depende de acesso à informação e depende de velocidade nesse acesso. Então, o meio digital ele é extremamente oportuno para esse acesso. E também, que a gente não pode esquecer, o acesso significa a entrada, o insumo nesse processo de produção. A saída significa a disseminação da informação, que é uma demanda dos pesquisadores, que constituem o nosso público-alvo, porque nós trabalhamos, a maior parte de vocês trabalha em universidades ou institutos de pesquisa, né? O crescimento vertiginoso do volume, se tudo já nasce digital, mesmo que não haja uma versão eletrônica, uma versão impressa, né, há um crescimento, usar o chavão da nossa área, um crescimento exponencial desse volume de informação, né? E a gente precisa lidar com isso. Essas questões, elas trazem um agravo de problemas antigos, né, que enfim, já estão presentes na biblioteconomia e, mais recentemente, na ciência da informação, desde o próprio nascimento da área, né, da ciência da informação, e a emergência de novos problemas, como a questão da preservação digital, né, e problemas antigos, como, por exemplo, a recuperação da informação, que, por um lado, a gente resolve determinadas questões e surgem, e, de outro, esses problemas são agravados. Então, frente às demandas de acesso e de disseminação, não propriamente do uso, mas eu sou capaz de especular a respeito disso também, que o uso, cada vez mais, um pouco mais lentamente, mas também tem sido mais... tem crescido o uso de recursos digitais, propriamente dito, né? Então, a importância do ambiente impresso para a ciência, ou seja, todas as áreas do conhecimento, ela tem diminuído, né? Tem se feito mais presente o ambiente digital. Esse ambiente digital, é claro que a adoção disso ele é gradativo e ocorre em diferentes graus, dependendo da área do conhecimento, né? Por conta dessas diferenças disciplinares que existem. Mas, de um modo geral, vocês também percebem isso, você consegue ver hoje muito mais periódico de filosofia do que vocês viam 10 anos atrás, né? Então, essas facilidades tecnológicas, elas transformam o modo como a gente acessa, como a gente busca informação, né? A estrutura e a lógica do sistema de comunicação científica é a segunda força que eu queria mencionar, que tem impactado aquilo de função da comunicação científica que a gente viu. Primeiro, os custos exorbitantes das assinaturas de periódicos, vocês sabem disso, o monopólio dos editores científicos comerciais sobre a produção da informação científica, principalmente aquela que é veiculada via periódico científico, né? E a circulação disso, o modelo de direitos de cópia que é praticado por maior parte desses editores, e a questão dicotômica entre o financiamento público da pesquisa e o acesso restrito aos resultados dessa pesquisa, né? Essa questão do financiamento público não é uma situação e não é uma realidade só brasileira, é uma realidade mundial. A gente sabe que a iniciativa privada financia, sim, pesquisa, mas, em termos quantitativos, o volume de incentivos financeiros para a pesquisa, né, o maior volume provém, sim, da esfera pública, né? Ou seja, dinheiro de contribuinte. Por esta razão, há uma insatisfação crescente da comunidade científica, né, com essa estrutura e com essa lógica do sistema que tem pautado o sistema de comunicação científica. É importante falar que esse comportamento desses atores que estão por trás desse sistema de comunicação científica, né, vamos dizer assim, eu vou usar uma palavra que eu não queria usar, entre aspas, é a culpa da própria comunidade científica. As coisas acontecem dessa forma porque a comunidade científica legitimou, autorizou e construiu esse modelo. Mas a própria comunidade científica vem questionando isso, né? E o questionamento ele é legítimo e ele é válido, né? As soluções para essas questões são diversas, né? E uma delas é, como a gente vai ver, a questão do acesso aberto. Então, a obstrução do fluxo da informação científica, causando prejuízos ao processo de criação, compartilhamento e uso do conhecimento, e, por esta razão, limitando a velocidade das descobertas. Se o sistema de comunicação não vai bem, a ciência não vai bem, né? É um elemento forte da ciência. Se o sistema de comunicação vai bem, existe uma força positiva para facilitar a produção científica. E a última força que eu queria ressaltar
essa questão da transformação das atividades de produção do conhecimento. Há inúmeros estudos que constatam isso, né? E eu trouxe 3 aspectos elementares. Essa transformação é decorrente também do uso crescente de tecnologias para a produção do conhecimento em si, o aumento da noção de interdisciplinaridade, de colaboração na produção do conhecimento. Todo mundo hoje trabalha, a maior parte das pessoas hoje trabalham juntas, por essa razão publicam juntas, disseminam juntas aquilo que produzem, e mudanças no modo como a própria pesquisa é conduzida. Essas questões de transformação, da mudança na condução da pesquisa, propriamente dita, requer mudanças nos modos como os resultados são disseminados. Ou seja, requer mudanças no modo como nós que atuamos nessas organizações que são responsáveis pelo fluxo da informação científica atuam, né, na oferta de produtos e de serviços de informação relacionados com o processo de comunicação científica. Por conta de tais transformações e mudanças no sistema de comunicação são absolutamente requeridas e necessárias, né? 3 situações, então. O sistema de comunicação científica tradicional, pautada naquelas questões que a gente viu, não responde adequadamente às realidades emergentes, não responde adequadamente às necessidades de informação e não responde às necessidades de disseminação da informação, né? A lógica e os contornos desse sistema tradicional se contrapõem às expectativas e às necessidades da comunidade científica. É isso que eu acabei de falar, né? E algumas forças levam a repensar esse cenário, né? Como algumas delas aqui que eu não vou me debruçar porque eu não terei tempo, né? O aumento crescente das atividades do volume de informação, demanda pelo uso de tecnologia como suporte à colaboração, necessidade de constituição de uma rede de informação que seja global, que seja possível de ser reconfigurada e ter um alcance que seja global e não mais local, né? Demanda por mecanismos alternativos de acesso e disseminação de informação que transcendam esses limites disciplinares, né? A questão da interdisciplinaridade e de suas variações, elas impactam diretamente a oferta, devem ser observadas na oferta de produtos e serviços de informação, né? E aí, essas 3 questões que eu acabei de mencionar, elas apresentam um conjunto de incertezas para essas universidades, né, que são as instituições que nós atuamos, né? Apresentam um conjunto de incertezas para as bibliotecas universitárias e para as áreas que lidam com a informação, né? E a gente passa a perceber que aquilo que a comunicação científica era capaz de proporcionar do ponto de vista de fluxo de informação, né, já não é suficiente para atender essas demandas. E a gente precisa sistematizar esses processos. Essa sistematização dos processos que já ocorriam, né, ela ocorre por meio de processos explícitos, né, explícitos, eu digo, explicitados em políticas e instituídos como subprocessos, como processo nas instituições, processo de gestão da informação científica, né? E essas 3 questões de base que nós mencionamos, elas influenciam também essa gestão da informação científica, né? Elas devem influenciar essa gestão da informação científica. E, por essa razão, devem ser observadas, né? E, em todo o mundo, isso não é só no Brasil, né? Pelo contrário, né? O paradigma, ou seja, a forma mais consensual de gerenciar e de se comunicar a informação científica, tanto essa que alimenta a produção do conhecimento, quanto a informação que resulta da produção do conhecimento, tem sido o acesso aberto, né? Ou seja, o acesso aberto tem sido apontado como o movimento responsável por esse fluxo fluido de informação que tanto é necessário para a gente fazer ciência e para a gente produzir conhecimento, né? E esse acesso aberto, sim, por meio das publicações de acesso aberto, né? As publicações eletrônicas de acesso aberto, mas, sobretudo, por meio daquilo que eu estou chamando genericamente de repositórios digitais de acesso aberto. E aí a gente vai entrar muito rapidamente em alguns conceitos, que eu não quero me alongar, que são necessários a gente ter em mente para discutir e para implementar ações de acesso aberto nesse sentido que eu estou trazendo aqui, né? Primeiro, o que são os repositórios digitais nesse sentido amplo, né? São sistemas de informação em ambiente digital, evidentemente, que são destinados ao gerenciamento da informação científica e suas variações, suas gradações, né? Constituindo-se necessariamente em vias alternativas de comunicação científica. Ou seja, além de esses sistemas existem para gerenciar, e aí tem processos específicos relacionados com esse gerenciamento, mas a finalidade, no final das contas, é
servir de uma via alternativa para comunicação, para melhorar. A gente gerencia, faz a gestão desses recursos, de modo que a comunicação científica seja melhorada, né? O tipo de repositório digital é determinado pela aplicação que nós teremos, né, e pelos objetivos aos quais eles se destinam, né? Esse termo repositório, ele não é novo, né? Ele é utilizado por outras áreas muito antes da gente, né, utilizar. Mas o que é novo, o que já não é mais novo isso também, né? Enfim, o que é novo é a função que passou a existir no sistema de comunicação. Então, quando a gente associa a expressão repositório a institucional, a gente já quer dizer um monte de coisas que estão relacionadas com a função que esse tipo de sistema vai exercer na comunidade, né? Então, mas um elemento comum a todos eles é que a gente está lidando com informação acadêmica ou informação científica, né? E aí tem os repositórios digitais, os repositórios temáticos que lidam com a produção de determinadas áreas ou tópicos de pesquisa, né? E aqui são alguns exemplos absolutamente conhecidos de vocês. Aquilo que eu estou chamando de repositórios de teses e dissertações, que no nosso caso brasileiro e em muitos outros países, são as bibliotecas digitais de teses e dissertações. Foi aí que surgiu muito disso que a gente está falando, né? As bibliotecas universitárias começaram a gerenciar a informação institucional, informação acadêmica institucional, e começam até hoje a partir das teses e dissertações, por conta da facilidade que esse material apresenta, né? E aqui, o que todo mundo conhece, né, as nossas BDTDs locais. Esse aqui é um sistema peruano de teses e dissertações, e aqui um agregador australiano também de teses e dissertações. E, por fim, né, o que nos interessa são os repositórios institucionais. E aqui 3 exemplos interessantes. Entrando nos repositórios institucionais de acesso aberto. Vocês podem virar para mim e falar, não existe um consenso sobre essas questões todas, né? De fato, um consenso não existe. A literatura não apresenta um consenso, mas a literatura científica associada à prática profissional, né, ela aponta para determinadas características desse tipo de sistema que se chama repositório institucional, né? E aí eu fiz uma adaptação de de atributos de repositórios institucionais, para a gente definir repositório. Primeiro, ele é institucionalmente definido, como o próprio nome já diz, representa uma instituição. Segundo, ele é científico ou academicamente orientado, né? Ele reúne e gerencia, né, aquilo que a gente chama de literatura científica, nas suas diferentes manifestações, né? Ele é cumulativo e perpétuo, ou seja, ele é para sempre, a intenção é que ele cresça e que esteja ali para sempre. Ele é livre, no sentido de ser gratuito e, idealmente, da gente poder redistribuir aquilo que está armazenado, né? E também ele deve ser interoperável, né? Isso é um pré-requisito. E todos os conteúdos que ele armazena, ou pelo menos assim, maior parte, ou a parte esmagadora, tem que estar pronto para ser distribuído e redistribuído eletronicamente, né? E aí, essas próprias definições, e na hora em que nós vamos implementar um projeto de repositório institucional, surgem alguns questionamentos, e eu trouxe algumas em formas de respostas, né? Repositórios não concorrem com periódicos científicos, né? Eles dependem da existência dos periódicos para poder existir. Os repositórios institucionais não requerem qualquer processo de avaliação por pares. Isso é prerrogativa de publicação científica. O repositório gerencia aquilo que foi publicado e, dependendo da política da instituição, aquilo que é necessário que seja disseminado, mas nunca seria publicado, né? A avaliação por pares é uma prerrogativa dos periódicos de outros veículos. Os repositórios não publicam, eles gerenciam e disseminam aquilo que é publicado, como eu disse, né? Repositórios institucionais não são os catálogos ou sistemas de gestão de bibliotecas, né? Mas é fundamental, isso no Brasil a gente não tem muito, né? É fundamental que os repositórios trabalhem de uma forma integrada, né, do ponto de vista de tecnologia e do ponto de vista de oferta de produtos e de serviços, com os catálogos, né? Quando a gente tiver o catálogo que representa as nossas coleções impressas, unidas, esse catálogo unido aos mecanismos de busca dos nossos serviços digitais, a gente vai estar numa situação que eu costumo falar que é a situação ótima, né? Que a gente tem em pé vamos pensar assim, de igualdade,
aquilo que é o melhor dos dois mundos. Aspectos relacionados com a proteção do conhecimento residem antes do repositório institucional. Se um determinado resultado de pesquisa é possível de constituir uma patente, se constitua num conhecimento sensível, aquilo não deve ser publicado num periódico naquele momento. Primeiro você toma todas as medidas necessárias para registro de conhecimento tal, e no segundo momento você publica. O repositório não está interessado nisso que vem antes, está interessado na publicação. Ok? Os repositórios reforçam o registro da autoria e, consequentemente, facilitam a descoberta dos plágios. Por um lado, se torna mais fácil você copiar uma ideia, alguém plagiar uma outra pessoa, não vamos mentir, se torna mais fácil, porque os recursos estão disponíveis. Mas, por outro lado, aumenta infinitamente a possibilidade de descoberta desses plágios. Eu poderia contar 1000 histórias que já aconteceram comigo, como professor, como colega de outros professores, que isso poderia ser demonstrado. Os repositórios lidam exclusivamente com a informação científica ou academicamente orientada. Se eu estou montando um banco multimídia que vai reunir as matérias jornalísticas que foram publicadas a respeito da minha universidade, os recortes de jornais, eu chamo isso de qualquer outra coisa. Sei lá, é uma biblioteca digital, é um arquivo digital. Vai depender do objetivo que eu estabelecer. Mas não é um repositório institucional. Não é simplesmente por ele representar uma instituição. Se fosse assim, nós teríamos sempre repositórios institucionais. E em quais tipos de documentos a informação científica se manifesta? Ela se manifesta naquilo que a gente, do ponto de vista formal, naquilo que nós estamos acostumados a denominar de literatura científica, em todas as suas variações. E aqui só um exemplo rápido, uns dados muito rápidos sobre tipos de documentos, de conteúdos que estão presentes em repositórios que fazem parte do OpenDoar, que é um diretório, enfim, internacional de registro de repositórios. Então, tem uma variedade muito grande de documentos digitais que carregam consigo isso que a gente pode chamar de informação científica, ou academicamente orientada. Um repositório institucional deve ser criado tendo em mente a comunidade científica global, e não apenas a instituição. Mais uma vez, as áreas, maior parte das áreas e maior parte da ciência, ela depende de uma interação que é global, cada vez mais, tanto do ponto de vista de quantidade, mas, sobretudo, do ponto de vista de qualidade. A gente precisa prestar serviços e produtos de informação para essa comunidade nessa perspectiva global. A noção de usuário ela já mudou faz tempo, e com essas questões isso fica muito claro. O usuário não é mais aquele que é capaz de se deslocar e vir até a minha biblioteca. O usuário ele é o cidadão do mundo, que está envolvido com essas questões todas. Então, interfaces multilingües e indexação em outros idiomas, e etc, etc, etc. Mil questões que devem ser readaptadas. Eu estou muito longe, mas vamos lá. Vamos ao que interessa. É isso aqui. E aí, diante dessas questões todas, para pensar a gestão da informação científica com base nesse paradigma do acesso aberto, é fundamental que a gente pense sobre aquilo que a gente faz. E não simplesmente fazer. A gente tem que pensar, projetar, planejar e, em seguida, fazer. E aí eu trouxe 3 contribuições aqui sobre como a gente pode pensar essas questões. A primeira delas, essa ideia de que a biblioteca universitária é um importante componente do sistema de comunicação científica. É um dos atores do sistema de comunicação científica global. Sem as bibliotecas, a gente não consegue avançar nessas questões. As bibliotecas gerenciam informação, em sua essência é isso, para melhorar essa comunicação científica e para ter melhores condições de criar conhecimento. Isso é um ciclo. E a produção do conhecimento no âmbito de uma universidade ela é resultado da interação entre ensino e pesquisa, em toda a sua dimensão. Então, a gente tem, de um lado, o ensino e a gente tem, do lado, a pesquisa. A pesquisa na universidade ela é resultado das atividades de ensino. Um doutorado, um mestrado, são, em sua essência, atividades de formação de pesquisadores. A produção do conhecimento depende disso. Então, a contribuição do ensino para a pesquisa pode estar relacionada com a formação dos pesquisadores, ou seja, quem vai pesquisar no futuro tem que ser submetido a processos de ensino e aprendizagem. A motivação para pesquisar, pesquisadores, na medida que ensinam, têm motivação de problemas de pesquisa, ampliam seus horizontes, e é isso que traz o contato com alunos,
E as contribuições da pesquisa para o ensino, o compartilhamento do conhecimento e da experiência, né? Atualização de conteúdos e também motivação. Essas questões todas elas são possíveis porque existe um processo de comunicação, repetindo aquilo que a gente está falando o tempo inteiro, que alimenta, né? Ou seja, que serve leva informação para a atividade de pesquisa e para a atividade de ensino, e que pega essas informações e disseminam, seja internamente, seja externamente. Só que essa comunicação científica ela já não é mais suficiente, como a gente falou, a gente precisa sistematizar esses fluxos que são promovidos pela comunicação. E aí que entra a gestão da informação, né? Para que essa mediação de informação ocorra da melhor maneira, a comunicação já não é mais suficiente, porque a gente vive num mundo diferente do que a gente vivia há um tempo atrás, né? E a gente precisa sistematizar isso. Essa sistematização é trazida com o processo de gestão da informação, que ocorre tanto pelos diferentes tipos de repositórios digitais, né? E também, isso é mudança, a partir das publicações. A gente está vendo que cada vez mais as bibliotecas estão por trás de iniciativas como os repositórios ou as bibliotecas digitais de objetos de aprendizagem, isso tem a ver com o ensino, em todos os níveis, estão por trás dos repositórios institucionais, estão por trás, cada vez mais, isso tem sido uma mudança significativa no sistema de comunicação, de publicações eletrônicas, né? Seja de periódicos, gerenciando grandes portais, determinando políticas, né? Seja por meio de portais de anais de conferência, e etc. E tal. As diferentes formas de se gerenciar informação. A interação entre o ensino e pesquisa, ou seja, resulta em produção do conhecimento, requer uma robusta infraestrutura de informação em bibliotecas universitárias que permita adequada gestão e comunicação, né? Então, a gente precisa ter essa infraestrutura informacional, que se apoia nas tecnologias, evidentemente, de modo que a gente possa alcançar esses objetivos de ensino e de pesquisa, e por que não de falar em extensão também. A Embrapa está por aí, a Embrapa sabe bastante disso, né? Um outro modelo, como uma segunda contribuição, né? Esse já não é tão explícito em relação à questão do acesso aberto, mas ele faz muito sentido para nós, profissionais que lidam com a informação, né? Que essa gestão da informação, né, que tem a ver com um conjunto de processos relacionados com a identificação de necessidades de informação, coleta, organização, armazenamento, preservação, recuperação, disseminação e uso, né, ela visa a melhoria de processos de comunicação no sentido global, né? Melhorando esse processo de comunicação, a gente cria condições para que novos conhecimentos sejam produzidos em quantidade e, sobretudo, em qualidade, né? Essa geração esse ciclo ele é mediado pelas tecnologias e o conhecimento que é gerado necessita ser gerenciado novamente. E, por essa razão, é um ciclo. E a última contribuição, já para finalizar, isso que resulta da minha tese de doutorado, eu fiz uma adaptação, porque eu trabalhei com institutos de pesquisa e não trabalhei com universidades. E eu fiz uma adaptação para o nosso contexto, né? A gente tem as universidades e suas bibliotecas universitárias, né? A universidade ela é um sistema de produção do conhecimento, faz parte do sistema de produção do conhecimento, né? Por ser isso, ela depende de informação que entra e ela produz informação que necessita sair do ambiente da gente e ir para o mundo, ganhar o mundo, né? Esse fluxo, ele de entrada e de saída, ele ocorre por meio da comunicação, como a gente está vendo, né? Só que essa comunicação ela já não é mais suficiente. A gente precisa sistematizar esses processos, sistematizar esse fluxo. E aí que entra a gestão da informação científica digital, que alimenta e que resulta das atividades de pesquisa, com o subprocesso de geração de informação. E nós já estamos imersos na geração, porque nós conduzimos, já estamos cada vez mais gerenciando portais de publicações científicas, gerenciando iniciativas de produção de livros eletrônicos, né? Então, a gente faz parte, do ponto de vista de produção editorial, da criação de informação, a coleta, a organização, a preservação, a recuperação, a disseminação e o uso da informação propriamente dita, né? Essa sistematização, tanto da comunicação quanto da gestão, o paradigma, como a gente viu, atual, ele é o acesso aberto, né? E o acesso aberto tem suas diferentes dimensões. Nós temos diferentes dimensões do acesso aberto. Primeiro, uma dimensão sociocultural, que tem a ver com a interação entre esses atores. Uma dimensão gerencial, que está sobre vocês, sobre nós, como um todo. Uma dimensão política, que é parte constituinte do processo de gestão da informação como um todo, e é parte constituinte de um repositório institucional. Um repositório ele só estará completo do ponto de vista da sua constituição no momento que nós tivermos políticas que estabeleçam e que instituam
aquela forma de trabalhar naquela instituição. A dimensão legal, que no ambiente digital é o grande gargalo de absolutamente tudo. A gente precisa lidar com essas questões da melhor maneira possível. E não temos muitas respostas para aquilo que nós perguntamos. E a dimensão tecnológica, evidentemente. Então, a partir dessas dimensões, a gente percebe que os processos individuais de gestão da informação são impactados, né? Cada uma dessas dimensões impacta cada um desses processos diferentemente. Não tem como eu me alongar, né? E dentro dessa universidade ainda resultam algumas linhas de atuação, algumas que podem ser chamadas de diretrizes para a atuação desse grande sistema de gestão da informação com base no acesso aberto. Primeiro, a infraestrutura organizacional, tecnológica, política e legal da instituição. A gente precisa fazer uma análise disso, propor mudanças, etc., ou adaptações de processos. O acervo de informação científica propriamente dito, seus acervos impressos, seus acervos digitais. Diferenças disciplinares na produção do conhecimento. As áreas se comportam de uma forma diferente. Uma universidade ela é uma reunião de diferentes comportamentos, né, no mesmo local. Isso deve estar refletido nos serviços de informação. Isso deve estar refletido no repositório, né? Diferenças disciplinares nas necessidades de informação. Não preciso comentar. Diferenças disciplinares na busca, no acesso e no uso da informação, também não preciso comentar. E diferenças disciplinares na comunicação da informação. Então, todos esses aspectos, eles impactam diretamente aquilo que a gente pode pensar como uma biblioteca que gerencia a informação que entra na universidade e a informação que sai. Pedi só mais um minutinho, só para me alongar nessa questão, né? O acesso aberto, ele traz benefícios não apenas na gestão da informação que é gerada na universidade. Existem muitas fontes de informação de acesso aberto que estão disponíveis no mundo inteiro e que vocês, como profissionais que atuam nessas bibliotecas universitárias, têm que coletar e isso fazer parte dos seus acervos. A maior parte dessa informação de acesso aberto, boa parte dela está licenciada. E a maior parte dessas licenças permitem que vocês peguem isso e que isso faça parte, do ponto de vista físico, do seu acervo. Físico, eu digo digital também. Físico do seu acervo, né? Então, se você não vai pegar isso, crie mecanismos que canalize isso para dentro da sua instituição. E isso corresponde à entrada, né? E aí o repositório institucional, como capturando a informação que resulta da atividade de pesquisa e passa a constituir esses acervos institucionais. E aqui os atores que atuam diretamente, né, sobre a gente, né? As outras universidades, instituições de pesquisa, as sociedades científicas, que muitas vezes atuam como editores e como exercem uma influência, uma força nesse ambiente, os editores científicos, sem dúvida nenhuma, os avanços das tecnologias, né, as agências de fomento, um grande ator nesse cenário inteiro, e as políticas de informação científica em nível regional, em nível nacional, né, em nível regional no sentido de continente também, né? Enfim, América Latina, Europa, América do Norte e tal, né? Então, isso significa, o que eu quis trazer é um apanhado de elementos e de questões e de processos que devem ser considerados quando a gente está tratando da informação que alimenta e da informação que resulta da finalidade maior das nossas instituições e que tem a ver com tudo que a gente faz do ponto de vista profissional e acadêmico, tá? Então, era isso que eu queria contribuir. Eu estou à disposição para as perguntas logo mais. Obrigado, professor César Lima Leite, pela sua contribuição. Convido a Adriana Cox-Olos para fazer a sua palestra. Solicito à plateia que, no decorrer da palestra da Adriana, se houver questões para o professor Fernando, já podem encaminhar à mesa, a fim de agilizar os trabalhos aqui. E um bom proveito para todos. Bom dia a todos. Quero primeiro dizer que foi com muito carinho que eu recebi o convite para substituir minha querida amiga e mestre Solange Zúñiga, que teve um problema de saúde e, por isso, não pôde comparecer. É ela que dedico essa minha apresentação. Quero aproveitar também para parabenizar a organização do evento pela excelência das palestras e de tudo que tem ocorrido. E quero pedir desculpas pela minha falta de tempo em ter preparar um PowerPoint da minha apresentação, tendo em vista, enfim, a minha participação ter sido providenciada muito em cima da hora. Quero falar um pouquinho de mim, né? Eu venho da área,
Inicialmente, eu sou museóloga, trabalhei durante muitos anos como restauradora no Laboratório de Restauração do Arquivo Nacional. Depois, a partir de 1997, quando tivemos a oportunidade de trabalhar com o projeto Conservação Preventiva em bibliotecas e arquivos, eu me dei conta do meu nível de insatisfação em trabalhar com o restauro de itens isolados, sem perceber a dimensão política do nosso trabalho. E, a partir daí, então, enfim, eu não parei mais de mudar e agregar outras formações à minha carreira. Nesse período, eu fiz uma especialização em educação e treinamento, que hoje me tem sido muito útil com relação ao que a gente está trabalhando no Conselho Nacional de Arquivos, que é a implantação de um núcleo de ensino à distância, para difundir esse conhecimento na área da gestão arquivística. E agora, bom, aí em 2006 eu defendi a minha dissertação de mestrado, que foi em cima desse trabalho também da Hannah Arendt, Entre o Passado e o Futuro, Limites e Possibilidades da Preservação Documental no Arquivo Nacional. Nesse momento, eu ainda tinha uma visão muito calcada na materialidade dos suportes documentais. E desse período para agora, né, enfim, eu lanço uma seta em direção ao futuro para poder compartilhar com vocês o que me move em falar sobre esses desafios contemporâneos que nós estamos enfrentando, não só para preservar a herança que nós recebemos, vamos dizer assim, de outras gerações, como também para constituir o legado que nós vamos gerar, que nós vamos legar às gerações futuras. Nós temos aí um duplo desafio, uma dupla responsabilidade. Quando eu digo nós arquivistas, bibliotecários, conservadores, museólogos, todos que trabalham com o tema. Então, começando a minha palestra, eu quero citar uma passagem do livro de Hannah Arendt, que é Entre o Passado e o Futuro, que diz o seguinte: sem testamento, ou, resolvendo a metáfora, sem tradição, que selecione e nomeie, que transmita e preserve, que indique onde se encontram os tesouros e qual o seu valor, parece não haver nenhuma continuidade consciente no tempo e, portanto, humanamente falando, nem passado nem futuro, mas tão somente a sempiterna mudança do mundo e o ciclo biológico das criaturas que nele vivem. Essa passagem da Hannah Arendt inspira, então, a ideia de que poderá haver uma lacuna de informação e memória social para as próximas gerações, caso não nos responsabilizemos pela formulação de políticas públicas de preservação que levem em conta tanto a preservação dos acervos que herdamos, quanto daqueles que vamos legar às próximas gerações. Do passado, herdamos um legado material que não deve ter sua preservação física negligenciada, como consequência, por exemplo, da adoção de projetos de digitalização que vêm sendo intensamente oferecidos no mercado e que podem não atender aos requisitos técnicos necessários ao acesso continuado dos representantes digitais gerados nesse processo de digitalização. Acabamos de presenciar o veto da presidente Dilma aos artigos da Lei nº 11, de 2007, que equiparava os documentos em papel aos documentos digitalizados, permitindo, inclusive, o descarte desses documentos em papel. Apesar das empresas terem tanto interesse nesses artigos, a argumentação técnica de colegas do Arquivo Nacional evitou que esses artigos fossem aprovados. Quero deixar claro que não estou contra as tecnologias digitais. Muito pelo contrário. Não podemos e nem devemos resistir a elas. Elas devem, sim, ser utilizadas como ferramentas de preservação, mas precisamos também estar muito atentos aos projetos que não estejam baseados em padrões ditados por instituições de referência, seja em nível nacional ou internacional,
Ou isso, ou correremos o risco de, em alguns anos, não termos nem as bases de dados, nem os bancos de imagem e nem os nossos documentos convencionais em papel em boas condições, uma vez termos investido mal em projetos de digitalização que não foram sustentáveis ou por termos preferido esses projetos em detrimento no investimento de projetos de preservação física do acervo que nos foi legado, daquele que nós herdamos. O que quero dizer é que precisamos gerir os poucos recursos que temos sem abrir mão nem da digitalização dos acervos e nem de sua própria preservação. Esse é o nosso maior desafio. Um exemplo que tem sido amplamente divulgado na imprensa diz respeito, por exemplo, ao estado atual das instalações de nossa Biblioteca Nacional, que o novo Ministério da Cultura não negligencie a gravidade do que foi apontado nesse relatório de análise de riscos feito pela área de preservação da biblioteca. Mas vale reiterar que o nosso desafio hoje é garantir que os pequenos recursos que administramos na maior parte das vezes em nossas instituições, garantam também a preservação do legado em papel e não somente o custeio de serviços de digitalização. Porém, temos ainda um outro grande desafio, que é o de gerir e preservar a informação já nascida digital. Não podemos nos furtar a olhar esse acervo que está sendo produzido hoje, nos dias atuais, e que deverá se constituir enfim, no legado das próximas gerações. O uso intenso do meio digital na produção de fontes primárias de informação tem criado um grande desafio para os arquivos e bibliotecas. Para minimizá-lo, precisamos formular e reformular políticas públicas e criar e recriar tradições para que o legado contemporâneo venha a ser transmitido e preservado para as próximas gerações. Ou, sem dúvida, teremos uma época de esquecimentos e de identidades fragmentadas. Vídeos, fotos, textos, gravações de áudio, vídeo, filmes. A cada ano, quase tudo vem sendo produzido em meio digital. Como preservar os conteúdos mais significativos para a constituição de um legado digital em direção ao futuro? Nos tempos atuais, a informação é codificada em bits e bytes e se desterritorializa de seu suporte convencional. O uso das tecnologias exponencializa o processo de circulação da informação e apropriação do conhecimento, se instaurando de modo fluido e quase onipresente em todas as esferas da sociedade. Há uma estimativa da Universidade da Califórnia de 2002, ou seja, já tem 10 anos, que 92% das novas informações produzidas no mundo foram registradas em meio digital. Eu creio que 10 anos depois, isso deve estar próximo de 98%, talvez. Essa informação, nascida digital, trafega em redes cada vez mais velozes e efêmeras. Preservar essas estruturas, ao menos em parte, em termos de conteúdo e ambiência tecnológica, é ainda dos maiores desafios que os profissionais que lidam com os arquivos e bibliotecas necessitam enfrentar. Esse ambiente tecnológico, onde a informação trafega, é constantemente alterado por forças de mercado que lança novas gerações de equipamentos e softwares que, ao final, podem se tornar incompatíveis com aqueles que lhe antecederam. Ao serem gerados, precisam obedecer a certos requisitos e padrões para permitir sua preservação e acesso continuados em longo prazo. O fato é que coisas guardadas, como uma folha de papel, por exemplo, podem ser vistas e compreendidas a qualquer tempo, sem necessidade de dispositivos específicos. Já os registros digitais são muito vulneráveis aos riscos de perda e dissociação, e não são codificáveis por si só. Exigem mecanismos de descrição e indexação que, na sua falta, impedem sua fruição e compreensão. Os dados que trafegam na rede, originados por satélites ou sistemas de computadores, necessitam se converter aos meios de armazenagem adequados para que sobrevivam às gerações e se constituam como legado documental contemporâneo. Tem-se adotado cada vez mais o termo computação nas nuvens. Essa noção está associada a um novo paradigma que tende a deslocar a localização de toda a infraestrutura computacional para a rede.
Parece não haver dúvida quanto à participação dos indivíduos e das organizações nessa seleção em nuvens. O saber e os atos que o demonstram são resultado da capacidade de nossa cultura de dar sentido à produção e reprodução desses conhecimentos. Da mesma forma, não há como não reconhecer que essa tendência se constitui como uma potência na criação de uma tradição e de sentidos comuns compartilhados em rede. O armazenamento da informação digital é muito onerosa para os arquivos e bibliotecas, e por essa razão é tão importante formular estratégias cooperativas, como consórcios, por exemplo, que nos permita a preservação e o acesso continuado a esse acervo que ora vem se constituindo. Desse contexto de transformações socioculturais e tecnológicas, emerge uma sociedade em rede, que transcende as fronteiras disciplinares e provoca mutações capazes de comprometer a validade de certas categorias, indicando a necessidade de uma outra que as atualizem, como parece ser o caso de arquivos e bibliotecas. Os arquivos e bibliotecas da era digital são a ligação entre o passado, o presente e o futuro, e a discussão sobre a sua preservação engloba temas tão diversos quanto tecnologia, padrões, expectativas dos usuários, custos de arquivamento e acesso aberto. O problema torna-se cada vez mais complexo e as organizações vêm buscando meios para lidar com os desafios tecnológicos e a necessidade de adoção de modelos de financiamento que garantam esse acesso continuado, ao que for possível selecionar desse acervo que vem sendo produzido intensamente pela humanidade. Sabe-se que o uso das tecnologias digitais não são mais uma escolha. Seu uso criou um mundo novo, um novo ambiente foi inventado. Trata-se agora de relacionamentos, comunidades, conectividade, acesso. Não é exatamente uma atividade síncrona, mas sim do quase agora, um espaço-tempo em que se pode refletir, pesquisar e criar de forma mais intensa. Um ótimo mundo para aprender e compartilhar informação e conhecimento. Trata-se agora de coletar informações de um saber vivo que se constrói não mais na folha de papel, capaz de ser conservada de modo passivo por várias gerações. Nesse sentido, as tecnologias digitais, para além de revalorizar as formas de saber, favorecem o saber vivo adquirido no trânsito da cultura do cotidiano. A vida é alterada e transformada, de alguma forma, por uma espécie de imersão e um fluxo contínuo, que implica e envolve formas de vida ligadas umas às outras, porque as estruturas social e política entram como um elemento fundamental na vida de cada um. Saberes e conhecimentos são partes integrantes do nosso patrimônio cultural e competências comuns de nossa vida cotidiana. Os saberes comuns, ativados pelo trabalho material, não existem senão em sua prática viva e por ela. Eles não são adquiridos ou produzidos em vista do trabalho que podem realizar. Eles não podem ser destacados da gente que os pratica. Eles resultam da nossa experiência da vida em sociedade. A informação, a comunicação e a cooperação tornam-se as normas da produção, transformando a rede em forma dominante de organização. É esta a principal característica do trabalho imaterial: produzir comunicação, relações sociais e cooperação, e que coexistem nos processos de trabalho e nas experiências vividas por cada um. Esse contexto torna todos nós mais intelectuais e cooperativos. Hoje tudo mudou. Vive-se o tempo unificado, disperso, no qual o espaço se converteu em espaços de interrelações contínuas. Ao se considerar que o mundo está feito de singularidades postas em relação, aumenta-se a capacidade de agir e descobre-se que a relação entre singularidades e cooperação tornou-se fundamental. Dessa forma, o comum se tornou uma condição para a vida. Trata-se agora de pôr tudo em movimento, a um só tempo, e fazer atuar dentro do caráter público a decisão, o desejo e a capacidade de transformar as singularidades em espaços comuns reais. Ao se atualizar tais questões sob a ótica de nossos estudos da arquivologia, da biblioteconomia,
aponta-se para as questões relativas ao papel das políticas públicas voltadas não somente ao acesso, mas também à preservação da informação que vem sendo produzida. Para se ter uma ideia do desafio que enfrentamos na área de arquivos, uma pesquisa realizada em 2008 pelo Conselho Nacional de Arquivos sobre a realidade dos arquivos públicos estaduais e municipais demonstrou que a preservação e o acesso às informações não são cumpridas, desqualificando o caráter estratégico na tomada de decisões, na garantia dos direitos do cidadão, na produção do conhecimento e na promoção da boa governança. Há menos de 9% de arquivos formalmente constituídos nos mais de 5.000 municípios brasileiros. Tais resultados reforçam a afirmação de José Maria Jardim de que a arquivologia no Brasil tem sido marcada pela instituição e falência, a partir dos anos 70, da maior parte dos sistemas de arquivos estabelecidos no âmbito do Estado. A verdade é que os arquivos se constituem como um recurso cultural e um elemento fundamental da cultura, mas não são acompanhados de um progresso equivalente quanto às estruturas que se fazem necessárias para colocar esses recursos acessíveis aos usuários. No que se refere às políticas públicas, eu tomo como ponto de partida uma definição de política como resultante de um processo comunicativo estabelecido entre o Estado e a sociedade para a busca de soluções comuns para problemas coletivos, e assim fazer emergir a ideia de que, para que o legado se constitua, é necessário um horizonte de engajamentos, preocupações e mobilizações com relação à preservação da informação nascida em meio digital. A questão central que eu busco responder é quanto às configurações institucionais, jurídicas e políticas que estão em jogo para, eventualmente, dar solução ao problema da preservação desse legado que se vem produzindo em condições de intensos fluxos de informação. À guisa de conclusão, eu creio, sem dúvidas, que o sancionamento da Lei de Acesso à Informação pode ampliar o alcance das políticas públicas na área de arquivos e bibliotecas. E, com isso, nos permitir a elaboração do testamento que Hannah Arendt nos fala e que é nossa responsabilidade elaborar esse testamento para deixar para as próximas gerações. Nesse sentido, a visibilidade de nossas ações precisa ser ampliada a fim de promover a mobilização e o engajamento da sociedade frente a essas políticas públicas de preservação e acesso à informação. Afinal, a democracia requer a elaboração e a implementação de políticas de informação que possibilitem meios para ampla produção, distribuição e uso da informação. As políticas de informação devem incluir uma política de arquivos e bibliotecas digna desse nome. No caso dos arquivos, a falta de visibilidade e conhecimento por parte do Estado e da sociedade no que se refere ao papel deles se impõe vários limites, tais como a qualidade da representação, os recursos dos atores políticos envolvidos e o contexto interno e externo que podem influenciar negativamente o processo de tomada de decisão. Igualmente, a interação desses atores são aspectos que devem ser questionados e incentivados. A percepção sobre a tendência atual das tecnologias digitais em valorizar a cooperação e a conectividade permite afirmar a utilidade de se pesquisar em direção ao futuro a formulação de políticas públicas baseada nas nossas capacidades comunicativas e de promover a mobilização e o engajamento de todos nessa missão de gerir, preservar e dar acesso continuado aos acervos digitais ou digitalizados das nossas instituições. Afinal, de uma perspectiva teórica até as ações práticas, conclui-se que a discussão entre a sociedade e o Estado carece de ações comunicativas que garantam o efetivo fluxo de informação e comunicação e a implantação efetiva de políticas que garantam o investimento em infraestruturas necessárias à preservação e ao acesso a essa informação.
Por fim, conclui-se que a formulação de políticas públicas na área da informação deve levar em consideração as transformações socioculturais e tecnológicas, de onde emerge uma sociedade em rede que transcende as fronteiras disciplinares e provoca mutações capazes de comprometer a validade de certas categorias. O desafio, hoje, é o de pôr tudo em movimento a um só tempo e fazer atuar, dentro do caráter público, a decisão e a vontade de transformar o acesso à informação em políticas de preservação eficazes. E isso só depende de nós e da nossa capacidade de mobilizar e criar engajamentos em nossos campos de atuação. Muito obrigada. Obrigada, Adriana Cox-Olos, pela sua participação no nosso evento. Nesse momento estão abertas para as questões da plateia. Quem as tiver já pode encaminhar, ou em papel através das nossas recepcionistas, ou através do microfone, que também está à disposição. Bom, chegou a nossa primeira pergunta, o professor César. Fernando César. Fernando César Lima Leite, tá. A Ana Cristina Gomes, bibliotecária da Universidade Federal da Amazônia, Universidade Federal Rural da Amazônia. Baseado na pesquisa que você realizou nos institutos que você observou, como estão sendo tratadas as questões relacionadas com os embargos dos documentos que vão para os repositórios institucionais? Bom, estão me ouvindo? Sim? Não sei. Estão ouvindo? Sim, porque não tem retorno aqui. Então, na realidade, a minha pesquisa de doutorado propriamente dita, que já tem algum tempo que eu terminei, eu não observei essas questões. Mas, por experiência, né, com algumas instituições, essa questão do embargo ela tem sido pouco utilizada, infelizmente. Tem sido pouco utilizada, né? Porque é exatamente nessa questão do embargo que a gente acha a solução para armazenar a produção científica sem necessariamente infringir as leis, né? Sem infringir enfim, os modelos de licenciamento praticados por determinados editores. Então, assim, tem que sim ter conteúdos cada vez mais embargados, a gente tem que ter conteúdos embargados, né? E isso significa que a gente está povoando esses repositórios. Mas eu não tenho nenhum dado estatístico no Brasil de quanto isso acontece ou deixa de acontecer. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu? Bom, eu tenho uma segunda pergunta aqui também. Todos estão te chamando de César, viu? Está correto também. Está correto, porque é Fernando César. Tá. Bom, é a Vânia, da FECAP, São Paulo. A pergunta é a seguinte. Bibliotecas e bibliotecários são importantes atores na promoção do acesso aberto à informação. Você não acha que falta, entre aspas, comunicação entre bibliotecários e pesquisadores dentro de suas instituições, privilegiando as grandes editoras científicas e negligenciando os nossos usuários? Eu acho total. Né? Tem que haver essa ponte, né? Afinal de contas, isso tudo só vai acontecer, tem acontecido por intermédio, né, de um conjunto de atores, e um dos principais atores, sem dúvida nenhuma, é a bibliotecária e o bibliotecário, e as bibliotecas como um todo, né, é um importante ator nesse cenário, e frequentemente isso tem acontecido, né, a partir deles. Né. Se não houver essa interação entre bibliotecários e pesquisadores, né, muito do acesso aberto vai deixar de acontecer, né, a começar pela questão básica da conscientização. Né. As pessoas não sabem, os pesquisadores não sabem. São algumas áreas do conhecimento que têm essa noção de acesso aberto como uma coisa absolutamente natural, como é o caso da física. Né. Já é uma prática institucionalizada em boa parte dos tópicos de pesquisa da física. Né. Mas, para as outras áreas, isso não é uma realidade presente. E é nessa interação biblioteca com a comunidade em que ela atende que é possível
por exemplo, iniciar esse esclarecimento e ganhar essa comunidade para o projeto do acesso aberto na instituição. Isso acontece na sua instituição? E o que Olha, podemos fazer para isso? Ah. Porque nós estamos à frente de repositórios, das bibliotecas digitais, são iniciativas das bibliotecas, né, das revistas científicas, usando, por exemplo, as ferramentas do IBICT, do SER, da Space. Somos nós que estamos à frente desses projetos. Mas, se nós não estamos em comunicação com os pesquisadores... Nada adianta. É um gargalo aí. Eu não estou necessariamente na biblioteca da minha universidade, que é a Biblioteca Central da Universidade de Brasília, né, mas estou bem próximo dos meus colegas, né, a gente trabalha junto em muitas dessas questões. Isso é muito difícil também, né, em qualquer lugar, vocês sabem das dificuldades que é dar conta de toda a cadeia de produção que está por trás, e de gestão que está por trás de uma biblioteca universitária, mas é algo absolutamente necessário, né? É algo que deve ser considerado no próprio planejamento, né? A questão de divulgação, de marketing, e para que a gente possa, de fato, alcançar isso. Não adianta nada todo o trabalho ser feito, a gente ter toda uma infraestrutura tecnológica preparada para isso, um conjunto de políticas estabelecidas para isso, se não houver essa sedução, digamos assim, do público que a gente pretende, que a gente deve atender. Isso, na realidade, são eles que serão os responsáveis por aquilo que vai nos nossos sistemas, né? E se não houver essa ligação, não faz o menor sentido. Eu acho que na UNB acontece assim, né, com toda a dificuldade típica de uma universidade pública, né, federal, brasileira, mas que a gente tem ações nesse sentido, a biblioteca tem ações nesse sentido. Mais alguma questão? Me parece até, né, Fernando, que os próprios órgãos de fomento, eu acho que teriam que estimular mais esse tipo de participação e valorizar também mais os professores que publicam em acesso aberto. Eu acho que seria uma iniciativa importante que talvez, não sei, o IBICT ou a CAPES, CNPq, talvez pudessem encabeçar alguma ação nesse sentido de valorizar e estimular mais o pesquisador em publicar, né, em periódicos de acesso aberto. Não sei, imagino que seria uma contribuição importante para nós, bibliotecários. Não, você está corretíssima. Além de estimular a publicação em periódicos que permitem o acesso gratuito e livre, né, aos seus artigos, é fundamental que as agências de fomento, né, exijam que os pesquisadores por ela financiados depositem a cópia dos seus trabalhos, daquilo que publica em qualquer tipo de documento, né, nos repositórios institucionais. No dia que isso acontecer, o nosso trabalho, pode ter certeza, o trabalho do bibliotecário e da bibliotecária vai aumentar significativamente, mas vai ser uma maravilha, porque os nossos repositórios estarão absolutamente povoados com uma certa facilidade. Temos mais uma pergunta, por favor. Bom dia, Fernando. Parabéns pela palestra, sim, foi de grande importância. Discorrendo justamente sobre a política de povoamento, como que vocês tratam lá na Universidade de Brasília? Porque é muito complicado mesmo, né? Você está fazendo esse marketing, você assim até é complicado até a pessoa entender, até nem falando de open access, né? Que é difícil ainda. Mas internamente mesmo, já que não há essa política, não tem essa obrigatoriedade do depósito, como é que vocês lidam com isso lá em Brasília? A situação ideal, que não é a situação que nós vivemos na Universidade de Brasília, a Neide, a atual diretora da biblioteca da UNB, pode falar bem melhor do que acontece na biblioteca do que eu, mas, enfim, como eu estou próximo, eu vou falar também, me permito. A gente não vive a situação ideal. Qual que é a situação ideal? Né? É que a gente tenha uma norma institucional que torne compulsório o depósito, o armazenamento daquilo que os pesquisadores daquela instituição produz no repositório institucional. Né? A gente tem algumas instituições no Brasil, no mundo tem muitas já, isso tem funcionado. No Brasil a gente tem algumas que têm essa norma, mas que eu particularmente não tenho notícias de que isso vai assim tão bem. Né?
a ideia de povoar o repositório, a gente pode olhar, porque tudo do ambiente digital, em termos de serviços de informação, em sua essência, não é novo. Todos esses processos que a gente trabalha de gestão da informação em ambiente digital são os mesmos processos que a gente trabalha na biblioteca convencional, né? Na biblioteca com paredes, né? E, então, essa captura de informação, as estratégias de armazenamento e de povoamento do repositório institucional têm que estar em sintonia com a própria política, como a professora Ana Palácios, né, falou anteriormente, né, em própria sintonia com a política da biblioteca como um todo. Então, as estratégias que vão ser empregadas para a gente capturar o conteúdo que vai para o repositório, né, em essência, são as mesmas estratégias que a gente utiliza para a formação dos nossos acervos, né. A ideia de captura, de coleta, de aquisição está por trás e é exatamente a mesma. Agora, por conta do suporte, do ambiente, que a gente está falando, um é impresso, outro é digital, a estratégia muda, embora a essência seja a mesma. Existem inúmeras, e tem levantamento disso em práticas de povoamento no mundo inteiro, né? Um deles é o autoarquivamento, que não tem acontecido aqui no nosso caso brasileiro. Não tem notícia de nenhuma instituição que tenha conseguido implementar ainda o autoarquivamento. Há outras estratégias, né? Eu vou dar um exemplo do que acontece na UNB, né? Os nossos profissionais se articulam, eles traçam um plano específico de visitas aos departamentos, apresentam aquele serviço, né, esse repositório, e tratam diretamente com cada um dos pesquisadores para obter aqueles recursos digitais e faz esse depósito mediado, vamos pensar assim, esse autoarquivamento mediado, né? Essa segunda parte não é algo que acontece na Universidade de Brasília, mas é algo que eu estimulo com frequência, né? Os conteúdos já estão licenciados por aí? Já foi publicado por uma revista que está no Cielo? Né? Manda ver, armazena mesmo, pega tudo. Essa é a minha recomendação, né? Se alguém reclamar, já tem uma licença, o Cielo já pratica uma licença que permite algumas coisas, né? Algum tipo de redistribuição, né? Mas são conteúdos que estão gratuitos. Se alguém reclamar, você tira, né? Não tem muita dificuldade, né? E é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Como os autores não estão motivados, leia-se, obrigados a depositar, né? Então, quem tem que fazer essa mediação realmente somos nós, e vamos que vamos, né? É importante ter conteúdo lá para fazer a ciência brasileira visível, né? Ok. Então, em nome do evento, eu agradeço a participação da Adriana, encaminho a ela o certificado e uma lembrancinha do evento ao César, agora denominado César, né? Obrigada, Fernando, pela tua participação. Peço a todos, então, que aguardem um instantinho, que nós temos 2 avisos. Por favor. Nossos agradecimentos, então, a Miriam Moema Loz, Janice Silva Borges da Costa, Fernando César Leite e Adriana Cox Olos por suas participações. Muito obrigado. Nós informamos a todos, ou solicitamos a todos, o preenchimento do formulário de avaliação que estará disponível no site do evento no final do dia de hoje. O ícone é avaliação do evento. Então, a partir do final do dia de hoje, por gentileza, nós solicitamos a todos que preencham o formulário de avaliação do seminário. Também lembramos que no dia 20, quinta-feira à noite, haverá um jantar típico gaúcho. Às 20 horas, o local é Parque Gaúcho. As vagas são limitadas. Então, os interessados em participarem deste jantar podem adquirir o ingresso na secretaria do evento e maiores informações sobre transfer no balcão da Rota Sul Turismo. Também reforçamos a informação de que as sessões temáticas da tarde têm seu início a partir das 14 horas e será permitido o acesso somente no início de cada apresentação para não prejudicar o desenvolvimento das apresentações. Nós faremos agora um intervalo para o almoço e retornaremos às 14 horas com as sessões temáticas. Um bom almoço a todos.